Diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Nosso Deus, nosso Pai, te louvamos e te bendizemos no nome do Senhor Jesus, por tão grande salvação, Senhor, por tão grande feito, por tão maravilhoso chamado, Senhor. Louvado seja o Senhor, porque tua graça nos alcançou e por isso estamos aqui reunidos nesse lugar. Verdade. Te suplicamos, meu Senhor, que abras bem os nossos olhos, Senhor. Amém. Aleluia. E nos conceda, ó Deus, o maravilhoso privilégio, o maravilhoso poder que vem do Teu Espírito Santo, para podermos compreender e ver as glórias do Senhor Jesus. Ah, Deus bendito, confiamos em Ti e esperamos em Ti somente. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos meditar um pouco, irmãos, hoje, nesse texto, né? A carta de Paulo aos Efésios. E glórias a Deus, né? Que algumas coisas que vamos compartilhar aqui, o Valdir já compartilhou com os irmãos. E são maravilhas da parte de Deus, né, para o seu povo em Cristo Jesus. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção dos irmãos nesse texto é a maneira como Paulo começa, né, a sua narrativa aí, né? Ele começa bem dizendo a Deus, né? Ele diz: bendito o Deus e Pai. Isso é assim maravilhoso, porque Paulo, sabendo, né, conhecendo o que estava no seu coração e que agora ele ia, através da sua pena, registrar, né, para o povo de Deus tomar conhecimento, ele sabia que era motivo de grande alegria, né? O que ele ia falar era algo que vai estar no coração dos filhos de Deus por toda a eternidade, provocando e causando louvores, né? E ações de graças ao Todo-Poderoso. E ele não podia começar de outra maneira, né? Usando outras palavras, a não ser bendizendo o Senhor, né? Bendito o Senhor, né?
Bendito seja o Senhor, né? Por causa de tudo que Ele fez em Cristo Jesus e nos concedeu, né, gratuitamente no amado. Eu queria chamar a atenção dos irmãos para o versículo 11. Um outro registro importante aí. Paulo disse que no Senhor Jesus, né, nele, digo, no qual fomos também feitos herança, nós fomos predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. O que Paulo vai falar aqui, pelo Espírito Santo de Deus, o próprio Paulo define como sendo o conselho da sua vontade, ou o conselho da vontade de Deus. Deus não foi ajudado, não foi assistido, não foi influenciado por ninguém, a não ser por Ele mesmo. Ou seja, foi o que Ele quis, o que o seu coração, né, desejou eternamente. Foi o que Ele realizou, né, executou, está executando em Cristo Jesus, né, seu amado Filho. E isto, irmãos, para nós é algo de grande valor, né, de grande valor. E que deve ser um norte na nossa vida. Né? O Evangelho de Jesus Cristo é o conselho da vontade de Deus. A vontade eterna de Deus, a vontade santa de Deus, a vontade perfeita de Deus. Né? Aqui não tem o dedo do homem, aqui não tem o dedo dos anjos, aqui não tem nenhuma interferência, né, de quem quer que seja. Quando o Senhor deliberou todas essas coisas, só o Deus Trino, né, estava nesse conselho. E tudo isto é obra, né, é fruto da sua soberana e eterna e perfeita vontade. Né? Que coisa grandiosa isso. Né? E foi por esta vontade que Jesus veio, né? E Jesus se apresentou, como disse o autor da carta aos Hebreus, né? E aqui, ó Deus, para fazer a sua vontade, né? Ou seja, e é esta vontade, irmãos, que tem governado todas as coisas, de eternidade a eternidade, a vontade do nosso Deus bendito. Né? E no versículo 9 até o versículo 10, Paulo diz que dentro desta vontade de Deus, Deus guardava um mistério. Ele escondeu um mistério. Ele não revelou de imediato, né, a sua vontade. Né? Ele diz assim, o apóstolo Paulo, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Então Paulo está dizendo que chegou a hora, chegou o momento. Então que Deus revela o que está dentro da sua vontade, que está escondido na sua vontade. E Paulo está dizendo que aquele era o momento, né? Havia chegado esse tempo. Segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo. Né? Ou seja, Deus, nesta vontade eterna, soberana, Ele escondeu, né, um segredo. E Paulo diz aqui que Deus tem todo o seu prazer neste segredo que estava escondido, nesta vontade eterna, né, sua, em Cristo Jesus. Toda a alegria de Deus, todo o gozo de Deus, toda a satisfação de Deus, né, todo o prazer de Deus está escondido
neste segredo que está dentro da vontade de Deus. O próprio Senhor, um dia bradou do céu, né? O próprio Deus, um dia bradou do céu, e uma multidão ouviu a voz de Deus, dando testemunho disso. Deus disse: "Tu és meu filho amado, né? Em quem eu tenho todo o meu prazer", né? E alguns acharam que tinham dado um trovão, né? Mas na verdade Deus estava contando, né, que toda a sua alegria, todo o seu prazer estava ali, né, em Cristo Jesus, seu Filho amado, e naquilo que ele estava fazendo, né? E ele diz, verso 10, o que ele havia proposto em Cristo Jesus, esse segredo que estava escondido na sua vontade, o que era então? Era fazer convergir para ele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Então Deus escondeu isso, era um segredo. Nessa vontade soberana de Deus, lá nos tempos eternos, quando Deus deliberou sobre todas as coisas, o que foi deliberado? Que chegaria uma hora, isso para nossa cabecinha alcançar, compreender, né? Que o próprio Deus faria com que todas as coisas convergissem para Cristo Jesus, o seu Filho amado. E convergisse de tal forma, né, que todas as coisas fossem cheias dele, fossem tomadas por ele, ficassem cheias dele. Ou seja, não houvesse absolutamente nada na criação que Deus ainda chamaria a existência, não ficasse absolutamente nada sem que Cristo enchesse aquilo plenamente. Isso estava escondido. E nisso está toda a alegria de Deus, todo o prazer de Deus. É aqui que toda a vontade de Deus está focada, está centralizada. É com isto que as mãos de Deus estão ocupadas desde os tempos eternos. Mas como Paulo diz, chegou a hora, né, disto ser revelado, ser contado. Versículo 12. Verso 12. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, Paulo primeiro fala como judeu, né? Ele diz, nós, judeus, que fomos salvos, alcançados, hoje esperamos em Cristo. Mas vocês, gentios, também agora estão esperando em Cristo. Primeiro nós esperamos em Cristo, agora vocês estão esperando em Cristo. E quando foi que vocês começaram a esperar em Cristo? Depois que ouviram a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação. Tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, ou a garantia, né, de nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Paulo está dizendo aqui, irmãos, que dentro desse segredo que Deus tinha no seu coração, né, na sua vontade, desde os tempos eternos, de fazer convergir para Cristo Jesus todas as coisas, nós vamos ver mais detalhes para frente um pouquinho, que está também a igreja do Senhor Jesus. Ela é, assim, a menina dos olhos de Deus, né, nesse sentido,
porque ela vai ser, de fato, o corpo de Cristo. Vai estar unida com o Filho de Deus, de tal forma, né, que participará da sua glória. Mas veja que lá nas origens, ou quando a vontade de Deus estava ordenando, né, todas as coisas, a princípio, Deus decretou que este povo, que seria trazido à existência, ele seria completamente dependente de seu filho Jesus, ou ele seria um povo que ia esperar completamente no Filho de Deus. Nós acabamos de ouvir o Valdir compartilhar que Jesus é o pão da vida. Quem ordenou que as coisas fossem assim foi o próprio Deus. E quando chegou a hora de Deus chamar a existência, né, ou trazer à existência o homem, e a princípio o homem terreno, né, e colocá-lo lá no Éden, já ficou evidente, já ficou claro, né, que esse homem seria completamente dependente do Senhor. Todo o significado da sua vida, né, seria encontrado no Filho de Deus. Nós fomos preparados pelas mãos de Deus, né, para dependermos do Senhor, esperarmos no Senhor. O Senhor seria a nossa resposta, né? Seria o nosso pão, seria a nossa razão de existir. Não é um acidente o povo de Deus depender do Senhor. Nós cantamos alguns cânticos há minutos atrás. Não sei se vocês prestaram atenção nisso. Eu estava olhando, né, para como que irmãos nossos do passado, quando escreveram essas letras, eles evidenciam, né, eles mostram como seus corações dependiam do Senhor. Né? Este é o coração da igreja. Esse é o coração daqueles que o Senhor tem comprado com seu sangue. Esse é o coração daqueles que o Senhor tem preparado com as suas mãos, um povo para esperar em Cristo. Estamos aqui hoje, todos nós estamos esperando em Cristo. Nós não temos nenhuma esperança em nós, nenhuma confiança em nós. Não há nada em nós que possa realmente dar significado para a nossa vida. Nós estamos esperando no Filho de Deus. E cantamos a nossa esperança em Cristo. E sabemos que Ele não vai nos decepcionar, que Ele não vai deixar de ser aquilo que o coração do povo de Deus tem desejado, porque foi o próprio Deus, é o próprio Deus que tem dado esse coração à sua igreja, ao seu povo, porque isso estava lá na mente de Deus, no coração de Deus, lá na eternidade. Aqueles que seriam trazidos a Cristo pela mão do Pai, aqueles que seriam convergidos a Cristo, eles seriam convergidos nessa dependência do Senhor. É um povo que espera do seu Senhor.
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Nós já ouvimos hoje. Irmãos, a maior prova de que alguém foi dado de fato para Deus nem é ir a Jesus. Porque muitos vão a Jesus querendo fazer do Senhor Jesus um servo dele, né? Não é assim? A semana passada eu ouvi um pastor, estava vendo um vídeo, e ele estava dando um testemunho de algo que o Senhor fez na vida dele que ele estava achando maravilhoso, né? Aí ele finalizou a fala dele dizendo assim: irmãos, como é bom ter Jesus para cumprir na nossa vida os nossos sonhos. Meu Deus, e aí? Como é bom ter Jesus para Jesus cumprir os nossos sonhos. Esse não é o filho que o Pai dá para o Senhor Jesus. Não é alguém que o Senhor Jesus dá para o seu filho. Porque aquele que o Pai dá para Jesus, dá para ele ter fome dele, ter sede dele, para fazer dele a sua comida e a sua bebida, e não um ídolo. A maior prova de que alguém foi dado para Deus, para Jesus, é o fato de ele ter muita fome e muita sede de Jesus. Porque isso está desde a eternidade, nessa vontade santa e bendita do Senhor Deus. Um povo que depende ou que espera completamente em Cristo Jesus. Quando o Senhor Jesus falou para Pedro e os demais: vocês querem ir embora? Porque a multidão já tinha ido. Qual foi a resposta de Pedro? Senhor, mas para quem iremos nós? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então ali estavam homens que o pai estava dando para o seu filho. Eles não conseguiam ir embora mais. Em Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, a partir do verso 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, e se somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E a ardente expectativa da criação que aguarda a revelação dos filhos de Deus. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta a angústia até agora.
E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Até aí, irmão. Então veja, irmãos, que coisa interessante nós temos aqui, né? Aqueles que vão, segundo esse texto, terminar como participantes da glória de Deus em Cristo Jesus, eles começam na fraqueza. E com base no texto de Efésios que estamos vendo, né, isso faz parte dos planos eternos de Deus que estavam escondidos em Cristo Jesus. Foi colocado sobre a criação, especialmente sobre o homem, né? A fraqueza, tudo foi vestido com fraqueza. E foi vestido com fraqueza de tal forma que não há a mínima chance disso ser mudado se depender da criação, seja do homem, seja da natureza, absolutamente. Então, Paulo, nesse capítulo 8 de Romanos, ele diz que o homem está gemendo nesse contexto. E não só ele, mas também a própria criação. E há uma espera, uma ardente espera, né, por parte dos filhos de Deus para que isto seja mudado. E Deus vai mudar, porque Ele planejou estas coisas. Por isso Paulo diz que nós somos salvos em esperança. E aquilo que nós esperamos ainda não pode ser visto por nós. Mas já é visto por Deus, porque lá nos tempos eternos já foi estabelecidos por Deus. Mas faz parte dos desígnios de Deus que todas as coisas começassem em fraqueza. E que dependessem completamente do Senhor Jesus. Tudo isso que está sob o domínio da fraqueza fosse conduzido àquele que pode todas as coisas.
E nós vamos ver que Deus tem um grande interesse, né, em tudo isso. Voltando aí para Efésios, capítulo 1, verso 22. Paulo, seguindo seu raciocínio, ele diz que Deus colocou debaixo dos pés do Senhor Jesus, né, todas as coisas, para ele ser o cabeça sobre todas as coisas. E nessa posição, ele foi dado à igreja, que é o seu corpo. Ele foi dado a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Aqui nós temos, irmãos, o final da história, né? Aqui nós temos a chegada, né? Aqui nós temos até onde o Senhor está conduzindo, né, a sua obra. No capítulo 4, no versículo 10, diz que o Senhor Jesus é aquele que desceu, mas também é aquele que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Todas as coisas ainda não estão cheias do Senhor Jesus, mas elas serão cheias do Senhor Jesus. Você pode olhar para a direita, você pode olhar para a esquerda, você pode olhar para cima, olhar para baixo, olhar para frente, olhar para trás, né? Você vai ver muita coisa feia. Você vai ver muita fraqueza. Né? Mas quando você olha para o Filho de Deus, que está no trono, que é o Senhor, e que tudo foi colocado sob os seus pés, tenha no seu coração a maravilhosa certeza de que isso tudo vai mudar. Estando você em Cristo Jesus, um dia os teus olhos vão contemplar tudo que estiver à sua frente, à sua retaguarda, seu lado esquerdo, seu lado direito, para cima, para baixo. Você vai ver tudo cheio da glória de Cristo Jesus. Hoje nós gememos, irmão. Mas esse não é o fim da história. É apenas o começo. É esta fraqueza que lá na eternidade Deus quis conduzir a Cristo, para que Cristo, o poderoso Filho de Deus, fosse a força e o poder de tudo isto. Porque aquele que é salvo, que é dado a Cristo, vai para Cristo com grande fome e com grande sede. É porque lá no seu espírito ele descobre que Jesus é tudo aquilo que ele precisa. Ele encontra o banquete, ele encontrou a nascente da água da vida eterna, ele encontrou o pão da vida. Mas aquele que está separado de Deus, que não tem o Espírito de Deus dentro de si, ele não tem nenhuma experiência com isso. A sua parte é a corrupção. Ele não tem esperança nenhuma. Aí ele tenta passar pó no rosto, pintar o cabelo, ele tenta fazer alguma coisa para disfarçar, mas está morto.
Colossenses capítulo 3. Paulo diz assim, no qual, ou em Cristo, não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Isso ainda não está completamente executado, mas ele é tudo em todos. Este é o fim dado por Deus para todas as coisas. Ou a plenitude, né? Dado por Deus para todas as coisas. Primeiro aos Coríntios 8:6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor Jesus, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Esse é o fim. E a mão poderosa do Senhor vai nos conduzir até lá. Hebreus capítulo 1, versículo 10. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão. As primeiras coisas vão perecer, irmão. Há algo provisório nesse tempo. Há algo passageiro nessa era. Agora é o momento da fraqueza. Agora é o momento de esperar em Cristo, com desespero, porque a mão do próprio Pai nos colocou nisso. Até que o Filho de Deus se torne a preciosidade da nossa existência, seja realmente a água da nossa vida, a comida da nossa vida. Todos eles perecerão. Tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual vestes. Também qual manto os enrolarás. E como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo. E os teus anos jamais terão fim. Vai haver um momento em que a fraqueza será retirada. Definitivamente. Não só de sobre nós, mas de toda a criação de Deus. E o Senhor Jesus encherá todas as coisas. E as coisas provisórias serão enroladas como quem enrola uma roupa e será retirada. O autor de Hebreus diz que as coisas abaláveis serão sacudidas e deixarão de existir e ficarão só as coisas inabaláveis. E aí ele diz, graças a Deus que nós recebemos um reino inabalável, ou seja, o que permanecerá eternamente para a glória de Deus é tudo aquilo que estiver em Cristo Jesus, porque Cristo Jesus é o inabalável. Isso estava na mente de Deus e estava escondido, mas agora foi-nos revelado. Por isso a igreja do Senhor Jesus
ela não fica se debatendo em relação à fraqueza. No texto de Romanos 8, se você continuar lendo, Paulo vai dizer assim, mais para frente, né? Todos os dias nós somos entregues como ovelha no matadouro. Mas em todas estas coisas, nós somos mais que vencedores. Vamos a um engano que está fazendo a sua obra por toda parte. E qual é a sua mensagem? É de que esse tempo de fraqueza, ele não existe. E que hoje, o povo de Deus pode sair fora de tudo isso e viver aqui nesse mundo como se fosse anjos, né? Como se fossem pessoas que não estivessem sujeitas a nenhum tipo de dificuldades desse tempo. Só que isso não é verdade, irmão. O apóstolo Paulo disse que quando ele viu os céus e ouviu as maravilhas do céu, Deus tomou uma providência para que ele não se tornasse orgulhoso. Deus colocou na carne dele um espinho e aquele espinho lembrava ele todo dia que ele era um homem fraco. E aí ele aprendeu que é nessa fraqueza que ele conhece o poder de Deus. Ou seja, é nessa fraqueza que nós vamos conhecer o Cristo poderoso, porque nos tornamos dependentes dele. É por isso que a cruz confunde o homem. É por isso que os judeus não viram nela graça nenhuma, porque eles não tiveram olhos, né? Para aquilo que Deus estava realizando. E Deus vai exaltar aquele que se humilhar. É a fraqueza de se lançar sobre o poderoso que há de vencer e ser para a glória eterna do Senhor Deus. No capítulo 12 aí de Hebreus, verso 28, o autor diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Os filhos de Deus, no tempo presente, por graça de Deus, eles recebem um reino inabalável. Não são eles em si mesmos que são inabaláveis, mas sim o reino que eles recebem que é inabalável. O Senhor é poderoso, o Senhor é a rocha deles. O Senhor é a fortaleza deles, e não eles mesmos. E isso estava, né, no coração de Deus, na mente de Deus, desde os tempos eternos. Voltando para o capítulo 1 de Efésios, versículo 12.
a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. A igreja aqui, mostrada, apresentada, em união com Cristo Jesus, ela é para o louvor da sua glória. É para o louvor da sua glória. Esse é o fim, irmãos. Esse é o ápice do segredo de Deus. Aquilo que Deus faria em Cristo Jesus seria para o louvor da sua glória. E se você olhar aí no versículo 6, né? Para o louvor da glória da sua graça. Deus estava planejando, né, um povo em Cristo, seu Filho, que seria eternamente para o louvor da sua glória, mas seria para o louvor da sua glória com um peso, digamos assim, ou com uma atenção especial para a sua graça, porque o Senhor se revelaria maravilhosamente através da sua graça em Cristo Jesus. Você nunca pensou por que Deus é tão paciente, né? Como o Senhor suporta de forma inexplicável as maldades que existem nesse mundo. E parece que não tem fim, né? A bondade de Deus, a compaixão de Deus. Mas quando olhamos para esse texto, nós ficamos assim maravilhados que o que Deus estava fazendo, Ele estava fazendo principalmente para se revelar como Deus de toda a graça. E o seu povo daria louvores eternamente a Ele por causa da sua graça. Não foi isso que cantamos? Quando chegar o tempo eterno, irmão, nós nunca mais vamos parar de fazer isso. Deus é juízo, Deus é sabedoria, Deus tem muitos e muitos atributos. Mas o que marca, o que queima no coração da igreja, no coração dos filhos de Deus, é a graça de Deus. Porque vamos ser pecadores nessa história toda aqui. Quando você olha para a cruz, você não fica encabulado diante da cruz, mas o que estava nas intenções de Deus era exatamente isto, mostrar a sua graça. Quão gracioso Ele é. Verso 14, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. A igreja do Senhor Jesus vive isso no tempo presente, será retirada desse mundo,
né, louvando o Senhor e existirá eternamente dando glórias ao Senhor, porque essa é a obra de Deus no coração dela, na vida dela. É Romanos 16, verso 25. Ora, tanto como levo para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto, foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações, ao único Deus e sábio, seja dado glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. O resultado final disso que Deus está fazendo em Cristo Jesus é que sejam dadas glórias pelos séculos dos séculos. Amém. Uma coisa importante, irmãos. Muito importante. A criação, ou seja, o homem, os anjos, a natureza, ela não pode dar, de fato, glórias a Deus como ele merece, como ele é digno. Pelo simples fato de ser criação. É maravilhoso a gente ver as coisas que Deus fez, né? A sua beleza, a sua grandeza, a sua engenhosidade, né? Aquilo, sim, exalta o Senhor, mas ainda está muito aquém. Há um espaço infinito entre aquilo que a criação pode tributar a Deus e aquilo que realmente Deus é digno. Por mais maravilhoso que seja, né? O povo lavado e remido do sangue de Jesus, mas em si mesmo, ele não pode dar glórias ao Senhor dos céus e da terra, como ele é digno. Mas nessa obra que Deus está fazendo, isso muda completamente. Porque Deus está levantando na terra um povo que não vai dar glórias a Deus eternamente em si mesmo, mas vai dar em Cristo Jesus. Esta glória, ela será, digamos assim, derramada diante do Todo-Poderoso pelo próprio Filho de Deus. Ela não é mais as glórias dos homens apenas, ela não é mais as glórias dos membros do corpo de Cristo. Elas agora são também as glórias do próprio Filho de Deus. E elas se tornam extremamente elevadas, porque vem daquele que também é Deus. Mas por mais que você se esforce, né? E ministre ao Senhor, toque o seu instrumento, se alegre dentro do Senhor. Mas espera um pouquinho, pensa um pouquinho. Quem é você? Quem é você? Para dar glórias ao Rei da Glória.
ao soberano Senhor, que com sua palavra chamou a existência céus e terra. Quem é você? Ah, mas eu estou sendo sincero, né? A minha adoração está sendo a mais santa possível. Mas quem é você? Mas o Senhor não te fez para você dar glórias a Ele sozinho. Ele te fez para você estar em Cristo, ou unido a Cristo, e aí sim você iria existir para a glória de Deus. Isso estava escondido, irmãos, só no coração de Deus, nos planos de Deus, na mente de Deus. Eu fico imaginando, né, que os anjos, serafins, os querubins, eles devem cantar de uma forma maravilhosa. Imagina. Mas nem isso aí está à altura da dignidade de Deus. Mas quando um homem está em Cristo, que é Deus também, quando ele está no mediador, o seu cântico agrada o coração do Todo-Poderoso. Você se lembra da Arca da Aliança? Ela é sombra, figura, a princípio, de Cristo Jesus, de sua obra, né? Mas ela também fala de nós. E como era a arca? A arca era feita de madeira de acácia, uma madeira ruim, toda torta, enfim, a pior madeira que existia. E Deus mandou, através de Moisés, que a arca fosse feita com aquela madeira, mas ela deveria ser revestida com ouro, por dentro e por fora, para ela poder servir a Deus, ou participar do serviço da casa de Deus. Isso não é maravilhoso? O ouro, nós sabemos que fala do próprio Deus, a natureza de Deus, a glória de Deus. Então, qual era a intenção de Deus? Qual é a intenção de Deus? Qual é a mente de Deus, desde a eternidade? Que o homem fosse, a princípio, muito fraco. Muito fraco. Pense numa coisa fraca. Mas que ele mesmo, Deus, iria vestir esse homem fraco de glória. E encapar ele com glória, por dentro e por fora. E aí esse homem fraco, madeira de acácia, ia participar do serviço, ou estar na presença do Todo-Poderoso para sempre. Nele digo, Deus faria, ou vai fazer, ou está fazendo, convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, os que de antemão esperamos em Cristo. Você é madeira de acácia, querido. E foi assim que Deus planejou que você fosse. Para Ele te revestir com ouro, ou para Ele te encapar com Cristo Jesus.
E então você daria glórias a Deus eternamente em Cristo Jesus. Não fomos nós que descobrimos um jeito de dar glórias a Deus, de adorar a Deus, de exaltar a Deus, de estar na presença de Deus. Deus pensou em todas estas coisas e a sua mão poderosa tem feito e fará até o último detalhe dessa obra maravilhosa. Ah, mas está difícil, eu estou gemendo, mas é para gemer mesmo agora. Agora é hora de gemer. Esse mundo está terrível mesmo, que ele foi colocado sob corrupção. Mas vai chegar uma hora que Deus fará nova todas as coisas. João já viu isso. Ele olhou e falou, é tudo novo. Tudo novo. Não tem mais doença, não tem mais morte, não tem mais fome, não tem mais sofrimento. Os demônios estão todos presos, o diabo está no inferno. Para todo lado que você olhar, você vê a glória do Filho de Deus. E você vai ouvir um cântico de ações de graças. Se você não gostar de louvores de ações de graça aqui, não vá para o céu, porque lá não vai ter outro canto. É só esse. De dia e de noite, lá não tem noite, né? É, sim, sem parar. Rapidinho, irmãos, eu quero te lembrar de algumas coisas. Capítulo 1 aí de Efésios. Então, para isto acontecer, para isto se tornar realidade, o que Deus fez? Ou o que Ele está fazendo? Primeiro, Ele abençoou por Cristo Jesus por todas as suas bênçãos nas regiões celestiais. E Deus já fez isso. Lá no céu, nos tempos eternos, Ele nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Não falta nenhuma, são todas espirituais e todas em Cristo Jesus. Não procure bênção fora de Cristo, porque ela não existe. Todas as bênçãos de Deus foram dadas para o seu povo em Cristo Jesus. Não sobrou nenhuma. Não perca tempo. Todas. E por outro lado, não falta nenhuma. Todas foram dadas lá em Cristo Jesus, na eternidade, no mundo que há de vir. Tudo te foi dado estando você em Cristo Jesus. Você é co-herdeiro com o Filho de Deus. Isso está no versículo 3, né? No versículo 4, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Ou seja, quando não havia tempo, quando não havia nada, só Deus, Ele nos escolheu. Lá na eternidade. Mas Ele nos escolheu em Cristo Jesus. Não há escolha de Deus para nenhum filho, né? Para nenhum membro do corpo de Cristo fora disso. Deus não tem um povo extra. Ele tem um povo em Cristo Jesus. E nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele.
santos e irrepreensíveis. Isso é uma coisa, assim, assustadora, eu confesso para os irmãos. Não é santo e irrepreensível diante dos irmãos, é santo e irrepreensível perante Ele. Ou seja, livremente podemos estar na presença de Deus sem nenhuma culpa, sem nenhuma condenação, sem nenhum impedimento por causa do nosso pecado, porque eles foram cobertos pelo sangue de Jesus. Nós não conhecemos isso até hoje. Ainda não. Mas já está reservado, está feito para os filhos de Deus em Cristo Jesus. O que mais? Ele nos predestinou, né, para filhos adotivos, ou como filhos adotivos, e nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Cristo Jesus. Todos os filhos de Deus são em Cristo Jesus, gerados pelo próprio Senhor. São seus herdeiros. Coisa maravilhosa, né, irmão? Deus nos conhece faz muito tempo, né? Muito tempo. Nos conhece pelo nome. Faz muito tempo. A gente acha que foi ontem, né, que nós nascemos aí. A nossa história começou aí. Não, começou antes da fundação do mundo. Você é mais velho do que o sol, do que a lua, do que as estrelas. Então, se alguém ia te chamar de dinossauro, vai que dinossauro, rapaz. Eu sou mais velho do que as estrelas. Faz tempo já, tempo que o meu nome é conhecido, sou famoso, faz muito tempo, muito tempo. E não pensa que vai acabar daqui uns anos, não. Ainda vou, ixi, não vai acabar nunca. Deixa ele bem confundidão. Porque essa é a verdade. É a verdade. É a verdade. O Vartão chamava Vartão lá na eternidade. Ele é famosíssimo lá. Rico pra caramba lá. Ou não é, irmão? É por isso que ele está aqui hoje. Só por isso. Versículo 11. Nele, digo, no qual fomos feitos herança. Herança de Deus. Nós somos a herança de Deus. Deus quis lá na eternidade ter uma herança. A herança dele é constituída por filhos, muitos filhos, semelhantes a Cristo Jesus. Somos a herança de Deus. Maravilhoso isso. No versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. O que Deus tinha guardado no seu coração, tinha escondido como segredo, dentro dessa obra que ele faria em Cristo Jesus, era de todos aqueles que ele faria convergir para Cristo, não teriam justiça própria, não seriam possuidores de uma justiça que lhes desse direito de
estar diante de Deus ou de serem filhos de Deus. Muito pelo contrário. Eles seriam pecadores, mas que receberiam perdão e ganhariam a justiça de outro, e no caso, a justiça do próprio Filho de Deus. Ninguém, irmãos, jamais, homem algum, estará diante do Senhor baseado na sua própria justiça. Todos os santos que estarão diante do Senhor eternamente estarão cobertos com a justiça do Filho de Deus. O Senhor já demonstrou isso lá no Éden, quando Adão pecou, e ele cobriu Adão e Eva com a pele daquele animal. Mas que coisa Deus daria para nós, um tipo de justiça de verdade, justiça de verdade, justiça de verdade. Não é justiça humana, mas justiça do Filho de Deus, feito homem. Justiça igual a de Deus, santidade igual a de Deus, e colocaria sobre nós, nos dando o direito de entrar na sua presença e ministrar a Deus, e estar com Deus eternamente, morar na casa de Deus, e Deus morar conosco. Isso não tem como ser maior, irmão. Não há nada superior a isso. A justiça que te foi dada, se você está em Cristo Jesus, é a justiça do próprio Filho de Deus. Não há nada maior que isso, é a justiça de Deus. Ele te vestiu com ela. Deus não estaria criando um povo, e se esse povo fosse legalzinho, bonitinho, cheirosinho, um dia ele iria dizer para esse povo, vem morar aqui comigo. Não, ele, na sua mente, no seu coração, nos seus planos eternos, no conselho da sua vontade, ele teve grande alegria em determinar, em ordenar que esse povo que viria à existência estaria escondido em Cristo Jesus, seria revestido com a própria justiça dele. Por isso, a Bíblia manda sim a gente viver em santidade, mas não confie na sua santidade. Ela não é nada. O que te cobre, se você está em Cristo, é a justiça de Cristo. É a santidade do Filho de Deus. E ela é perfeita. Completamente perfeita. Que hora que é, irmãos? 11h40? Esse relógio não parou, não? Ou não está andando muito rápido, não? Já vou parar. 1 Coríntios 1:30. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. O Senhor Jesus é a nossa justiça. O autor de Hebreus ele vai narrar a promessa que Deus fez através de Jeremias, que faria uma nova aliança com o seu povo. E nessa promessa Deus disse que não ia mais escrever os seus mandamentos numa pedra,
mas que ele escreveria os seus mandamentos no próprio coração do homem. E mais do que isso, o Senhor disse que todos, a partir daquele momento, pertencentes ao seu povo, iriam conhecê-lo. E ninguém mais perguntaria para o seu irmão, conhece o Senhor? Porque Deus disse, todos me conhecerão. E aí Deus conclui, né, de uma maneira maravilhosa. Através do profeta, ele diz, eu não vou mais me lembrar dos pecados do meu povo. E eu, de fato, vou ser o seu Deus, e eles serão o meu povo. O que Deus estava prometendo através de Jeremias? Um tipo de justiça, até então, completamente desconhecido. Não era mais a justiça proposta pela lei, mas era a justiça que viria da graça. Deus daria da sua própria justiça, através de Cristo Jesus, para os seus filhos. Isso seria tão perfeito que ele disse, eu vou ser o seu Deus e eles vão ser de fato o meu povo. Para a gente ir encerrando, irmão, volta aí para Efésios, capítulo 1. O que estava então guardado na mente e no coração de Deus? E dentre tudo que Deus faria convergir a Cristo Jesus, estaria um povo que seria encabeçado por ele. Deus vai mostrar isso quando ele cria o homem ali no Éden, dando a ele uma esposa, que ele fez de uma costela de Adão, do homem, e disse aos dois que, a partir daquele momento, eles não eram mais dois, e sim um, né? E que o homem seria a cabeça da mulher, a partir daquele momento. E Paulo fala aqui que quando o Senhor desvendou, né, o seu mistério, verso 9, segundo o propósito que ele havia estabelecido em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, nos céus e na terra. Verso 11, ele diz, nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, e se a gente for terminar a frase aí, né, em quem também vós esperai. O Paulo mostra aqui que Deus levantaria um povo, né, que estaria em Cristo Jesus, que seria encabeçada por ele, e que seria completamente dependente dele, para a glória de Deus. Só que esse povo seria algo muito extraordinário, porque a união dele com Cristo seria especial. Lá no capítulo 5 dessa carta, vê Paulo citando a questão do homem e da mulher lá no Éden, agora aplicando para seu tempo ali. Ele disse que a mesma realidade que existe entre o homem e a mulher, onde, através do casamento, do matrimônio, né, eles se tornam um,
uma só carne, onde suas vidas, né, se misturam, a mesma coisa ocorre com Cristo Jesus. Só que nessa dimensão espiritual, onde Cristo é o cabeça e a igreja, né, o seu corpo. Onde Cristo é o cabeça e cada filho de Deus é um membro do corpo de Cristo. O que Deus tinha em mente, o que Deus estava guardando em segredo, o que Deus faria, né, para a sua glória, é levantar um povo muito especial, que seria unido a Cristo Jesus, de tal forma que ele seria o seu corpo. E eternamente o seu corpo. Não é mais possível separar Cristo da sua igreja e nem a igreja de Cristo. Jesus disse, o grão de trigo cair na terra, fica ele só. Mas se ele cair e morrer, ele vai dar muitos frutos. O que Deus tinha em mente era que, em Cristo, o verdadeiro homem seria trazido à existência. Aquele homem que lá em Gênesis 1:26 foi anunciado, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Como é este homem? Este homem é, sobretudo, o homem corporativo. O Jesus corporativo, ou o Filho de Deus encabeçando um povo. Para a glória de Deus. Amados, imaginar e pensar nisso é glorioso, né? É maravilhoso. Você, estando em Cristo, é membro do seu corpo. Você é um membro do corpo de Cristo. Pensa nisso. Um membro do corpo de Cristo. Para a glória do Senhor. Último texto que eu quero ler aqui nessa carta, rapidinho, Efésios 3:21. A ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todo o sempre. Amém. 1 Coríntios, capítulo 15. Vinte e oito. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Aqui nós temos a obra totalmente acabada. Quando todas as coisas estiverem aos pés de Deus, Pai, quando o Filho entregar todas as coisas a Deus Pai,
para que Deus seja tudo em todos para a sua glória. Veja, irmãos, que o grande desejo, o grande objetivo, o que realmente a mente e o coração de Deus tem procurado desde o início, e aquilo que nas mãos de Deus estão ocupadas desde a eternidade não é outra coisa senão a sua própria glória. E Ele está fazendo isso em Cristo Jesus de forma maravilhosa. E louvado seja o Senhor, porque Ele, na sua graça, tem alcançado a nossa vida e nos colocado nessas maravilhas todas que a palavra de Deus declara, né, a respeito de Jesus e da sua igreja.